Paz do Senhor para todos, irmãos. Graças a Deus estamos alegres por estarmos aqui. Mais uma vez louvamos a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de poder estar participando de mais um congresso das mulheres da Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, e desta feita escalado pelo pastor presidente para trazer uma reflexão para todos os que aqui estão. Quero, portanto, agradecer primeiramente a Deus por Ele nos dar este privilégio, esta oportunidade, e também agradecemos de coração ao nosso pastor pela confiança de nos dar este espaço de tempo para falar a palavra de Deus neste púlpito. Eu quero, inicialmente, citar para os irmãos um texto que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 21, parte B, que diz assim: estou todo assombrado e tremendo. Amém? Está na Bíblia, viu? 3 razões porque estou assombrado e tremendo, irmão. Primeiro, porque ontem o pastor Amós, o evangelista Amós, lembrou uma palavra dita aqui pelo pastor Moutinho, que quem fala, quem prega, quem ensina, quem fala a palavra, está falando de Deus na presença de Deus. Então, Deus está aqui para ouvir tudo que vou falar acerca dele. Essa é a primeira razão. Segunda, que não é fácil falar a palavra, e no tempo central é mais difícil. Os irmãos sabem, por mais que a gente queira ser forte, mas a gente descobre que é fraco, que realmente é difícil, é muito peso. Tanto a presença do pastor, dos pastores e toda essa grande multidão que aqui está. E terceiro, pelo assunto, porque falar de santificação, de santidade, não é fácil, porque não basta a gente citar textos e trazer significados de palavras, que quando nós falamos um assunto dessa natureza, automaticamente o Espírito Santo vai falando profundamente com a gente, e a gente vai olhando para a palavra, como já foi dito, e vai se colocando como que diante de um espelho, e a gente se sente realmente pequeno para falar este assunto. Falar da santidade de Deus não é fácil, irmãos, porque Deus é tão santo. Eu estava observando hoje as 3 vezes que Deus, ou 4 vezes que Deus manifestou de forma mais intensa a sua presença, não suportaram. Deus apareceu a Moisés no monte, como os irmãos sabem, e houve aquela situação difícil que eu citei agora, o que Moisés diz: estou todo assombrado e tremendo, por causa da visão, daquilo que Deus estava mostrando. Em Daniel, capítulo de número 10, nós encontramos também quando o Senhor se revela a Daniel, e ele caiu prostrado, porque foi uma presença muito poderosa de Deus ali. E vemos também em Apocalipse, quando Jesus apareceu a ele, ele disse a mesma coisa: quando vi, caí a seus pés, devido à glória, à santidade de Deus. Então isso mostra realmente que Deus é santo, que a sua glória é indizível, inexplicável, é muito grande, e nós realmente somos pequenos. Mas foi-me dado o tema para falar nesta tarde, e eu quero trazer uma palavra para os irmãos. Acredito que Jesus será glorificado nesta palavra. O tema que a mim foi confiado foi buscando a santificação na palavra. Muitas coisas que anotei aqui, eu já ouvi, tanto ontem à noite como hoje, mas eu estarei falando para os irmãos algumas coisas importantes acerca deste assunto, que acredito que será de edificação para todos nós. Como já ouvimos, tanto ontem, através do evangelista Amós, eu não assisti a primeira aula hoje, ouvi a segunda, participei da segunda com o pastor Simas, e vimos a definição de santificação, santidade, santíssimo. Então nós vamos mais adiante
para ganharmos tempo. Já vemos também sobre alguns aspectos da santificação e quero simplesmente passar rápido por este tópico, falando da santificação no seu aspecto passado, presente e futuro. Não vou me deter, porque quero chegar mais adiante. No aspecto passado já foi falado que todos nós estamos em Cristo. Então, a pessoa que não é salva, ela não é considerada, à luz da palavra de Deus, uma pessoa santa, porque ela está em uma outra posição espiritual, em uma outra dimensão. Por essa razão, ela não é salva, mas não é santa. Mas quando esta pessoa aceita a Jesus como Salvador, ela é transportada do atual reino que se encontra para um outro reino, que é o reino do Filho do seu amor, como está em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Então, esta nova posição que a pessoa passa a assumir, dá a essa pessoa o direito de ser chamada de santo ou de santa, porque esta pessoa agora está em Cristo. Como diz 2 aos Coríntios, Paulo escrevendo no capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, todas as pessoas que aceitaram a Cristo podem ser chamadas de santas por conta da posição que a pessoa se encontra. Se os irmãos estão entendendo, digam amém. O segundo aspecto da santificação é a santificação progressiva. É a condição de vida que nós estamos levando diuturnamente, a nossa vida com Deus. Essa situação atual que nós vivemos é chamada de santificação progressiva. Na santificação passada, que é a posição, todos os crentes estão em um mesmo nível. Na santificação passada, todos estão no mesmo nível. É a santificação posicional. Na santificação progressiva, há diferença. Há crentes mais próximos de Deus e há crentes mais distantes de Deus. Nós não estamos todos em o mesmo nível de santificação, porque aí depende da comunhão pessoal de cada um de nós em relação a Deus. Aqueles que buscam mais, que oram mais, que se purificam mais, que se distanciam mais do pecado e se aproximam mais de Deus, automaticamente esses estão mais próximos e têm a sua vida de santificação em um estágio mais elevado. Os irmãos estão entendendo? Amém? Amém. Muito bem. Em terceiro lugar, esta santificação progressiva, ainda passando aqui, esta santificação progressiva, como o próprio termo já descreve, ela é crescente, ela é gradativa. Não é uma santificação no que diz respeito a um estado de perfeição, mas a um processo de melhoramento, de aperfeiçoamento. Então, nós estamos vivendo essa situação. Nenhum crente, irmãos, ele deve desanimar, porque ele sente que ainda não agradou a Deus como deveria agradar. Os irmãos ouviram o que eu disse? Nenhum crente deve ficar frustrado, desanimado, deprimido, ou querer deixar a igreja, porque ele não conseguiu ainda alcançar este alvo. Entendeu? Porque se a gente for olhar dessa maneira, a gente vai desistir. Nós temos que entender que nós estamos na mão do oleiro, ele está trabalhando. Diga amém por isso. Na vida dos que estão aqui me ouvindo, com todo respeito a todos, nenhum aqui que está me ouvindo, nenhum dos irmãos está em estado de perfeição, porque estando aqui está no processo. Então, se você está no processo, não desanime por alguma coisa que você entende que não conseguiu alcançar. Com esta palavra, eu não estou estimulando os irmãos à prática de pecado nem de coisas erradas. Eu estou falando o outro lado da moeda, porque o diabo, ele é astuto.
E às vezes o fato do crente não conseguir alcançar certa posição na vida de santificação, o inimigo pode querer acusá-lo e desanimá-lo com o intuito de fazê-lo voltar ao pecado e ao mundo. Mas não desanime, Deus está trabalhando. A Bíblia diz em Filipenses 1:6, aquele que em vós começou a boa obra vai aperfeiçoar. Pode ficar certo que Deus não vai desistir de você. Tem algum lixo ainda na vida, tem alguma escória, Deus vai trabalhar. Este congresso, Deus está usando desde ontem, vai ser assim até o final, trabalhando, moldando, tirando as escórias, para que a gente possa se aproximar cada vez mais da sua palavra e da sua vontade em relação a uma vida de santificação. Amém? Então ela é progressiva, ela não é um estado no sentido atual, ela é progressiva. O pregador disse em Provérbios 4:18, ele disse, porque o caminho do justo, observe, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. O dia não amanhece assim, uma explosão, não, vai amanhecendo aos poucos, sim ou não, irmãos? E aos poucos está tudo escuro, mas de repente vai clareando aos poucos, até que a gente olha, está tudo claro. Assim também é a nossa vida de santificação. O dia está amanhecendo. Diga amém por isso. Ainda vemos em Apocalipse capítulo 22:11, a Bíblia dizendo o seguinte, acerca da santificação progressiva. Diz assim, o texto em Apocalipse 22:11, diz assim, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo? Quem é santo, seja santificado. Está vendo aí? Se santifique mais. Então, esta é a santificação progressiva. Em 2 Coríntios 13:18, Paulo disse que nós somos transformados de glória em glória. No Salmo 84, a Bíblia diz que a gente vai de força em força. Amém, irmãos? E lembrando daquela visão profética de Ezequiel, capítulo 47, a gente pode fazer uma aplicação para a santificação progressiva. Os irmãos lembrem que o homem mediu 1000 côvados e a água deu aonde primeiro? Nos artelhos. As irmãs cantaram nesse instante aí. Depois mediu mais 1000 côvados e a água deu aonde? Nos joelhos. Depois mediu mais 1000 côvados e a água deu no tórax. E depois ele não teve mais como ir a pé, teve que nadar. A vida cristã, espiritual, mais precisamente na questão da santificação, é assim também. Não é bom quando alguns crentes, por inexperiência, às vezes exigem que um novo convertido ele esteja no mesmo patamar de maturidade de um crente que já tem 10 anos, 20 anos na igreja. Porque pode levar a pessoa ao naufrágio da fé, pelo fato da pessoa se sentir como que ainda não é crente. O dever nosso é ir ensinando aquela pessoa para que ela também vá crescendo, vá amadurecendo e vá galgando posições mais elevadas na sua vida de santificação. Amém, irmãos? É assim que a palavra de Deus nos ensina. É claro, nunca concordando ou entrando em acordo com o pecado, mas sendo tolerante com aquela pessoa, buscando o amadurecimento, o crescimento, o desenvolvimento de sua fé, para que ela possa chegar à estatura que deve chegar em relação à sua vida espiritual. A santificação, no aspecto futuro, é aquele aspecto da santificação onde o crente estará não mais em uma simplesmente posição ou
em um processo, mas em um estado de perfeição, não atingindo nunca a perfeição de Deus. Como já foi dito aqui, a santidade em relação a Deus é inatingível, mas existe aquele estado de santidade em que não há mais nenhum resquício do mal na vida do servo de Deus. E isto nós alcançaremos por ocasião da redenção do nosso corpo, como está em Romanos capítulo 13, versículo 11, quando Paulo diz: olha, irmãos, a nossa redenção está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então, quando passarmos pelo processo de transformação que se dará por ocasião do arrebatamento da igreja, tanto para aqueles que morreram e irão ressuscitar em um corpo glorioso, como nós que estivermos vivos por ocasião daquele dia, desse acontecimento. Quantos estarão naquele dia vivos? Quem estará vivo naquele dia? Diga amém. 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 Os irmãos têm uma fé muito grande. Eu não sei. Mas amém. Devemos respeitar a fé dos irmãos. Então, aqueles que estiverem vivos serão transformados. Aí daí por diante, irmãos, estaremos em um estado de perfeição. Não teremos mais nada que venha ameaçar a nossa comunhão com Deus, porque estaremos com Ele para sempre, diz o apóstolo no versículo 18 do capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses. Eu quero mostrar aqui aos irmãos alguns conceitos bíblicos, alguns termos que aparecem na palavra de Deus, alguns versículos que falam de forma direta ou indireta da santificação. Então, nós encontramos, os que têm a apostila na página 17, nós encontramos, além do termo santificar, como está em 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, nós encontramos também algumas expressões como amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, conforme Mateus 22:37. Encontramos também irrepreensíveis, 1 aos Tessalonicenses 3:13, está se referindo à santificação. Aperfeiçoando também está se referindo à santificação, aperfeiçoando a santificação, 2 Coríntios 7:1. Também encontramos em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. A palavra utilizada aqui por Paulo é a palavra metamorfose, que fala de mudança, de transformação. É aquele processo que acontece com a lagarta, que ela deixa de ser uma lagarta feia, andando e fazendo medo a todo mundo, e passa agora a ser uma borboleta bonita que sai voando. Então é isso que o apóstolo está dizendo também para nós em relação à nossa vida de santificação. Ele diz: transformai-vos. Ainda encontramos a palavra sinceros e sem escândalo algum. Aqui também fala da santificação, conforme Filipenses 1:10, 2 e 15. Mortos para o pecado, em Romanos 6:2. E encontramos também para viverem, diz ele, para servirem a justiça para a santificação, Romanos 6:19. Depois ele diz, o apóstolo João disse: guardamos os seus mandamentos. Todos esses textos que eu estou citando falam de santificação. Vencer o mundo fala de santificação, 1 de João 5:4. Transformados de glória em glória, como já citamos, desenvolvei a vossa salvação. Há pessoas que pensam que o fato dela ter vindo ao culto, aceitou Jesus como Salvador, já está tudo resolvido. Não, está resolvido, claro, do ponto de vista do pecado e da salvação está, porque a pessoa está perdoada, aceitou a Cristo como Salvador, seus pecados foram cancelados, Jesus a justificou, ela é salva. Mas ela agora precisa desenvolver sua salvação, mostrando que ela é salva por meio de uma vida consagrada a Deus, uma vida dedicada ao Senhor. Amém? Há muita gente assim, que pensa: eu já sou crente, já fui na igreja.
Eu já sou crente, eu já levantei minha mão, eu já fui à frente, já dobrei o joelho, a igreja já orou por mim. Tudo bem, se a pessoa aceitou a Cristo de coração, realmente consciente do que está fazendo, ela está salva, mas ela precisa agora dar seu testemunho de vida cristã. E esse testemunho vem através de uma vida de santificação. Amém, irmãos? Amém. Escute bem o que vou dizer. Não foi dado a nenhum de nós o direito de ver quem são aqueles que estão escritos no livro da vida. Observe bem, nenhum de nós teve o direito de ver quem é que está escrito lá em cima, no livro da vida. Eu só posso me responsabilizar por mim, e você só pode se responsabilizar por você, sim ou não? No aspecto que eu estou dizendo, sim. Porque a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, eu não posso dizer que o nome do irmão está no céu. Ele deve sentir isso. Ainda que eu pense que ele está, ele deve ter essa certeza. Agora, veja, irmãos. Não foi dado a gente o direito de ver os nomes dos que estão escritos no livro da vida. Mas a gente pode conhecer. A gente pode mais ou menos entender, perceber aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida. E de que maneira a gente pode entender isto? Através da vida de santificação daquela pessoa. Amém? Se a gente vê uma pessoa que é salva e vive longe do pecado, busca a Deus, adora a Deus, serve ao Senhor com temor, não vive na prática da murmuração, não vive caluniando, não vive em prostituição, até onde nós percebemos, a gente pode dizer, é uma pessoa salva, é uma pessoa que tem um nome escrito no céu. Sim ou não, irmãos? Porque a vida da pessoa está dando testemunho a isso. A gente, para que a gente diga isso. A Bíblia diz em João 1:12, que 11:12, veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Esse é o testemunho da palavra. Mas em Coríntios, 2ª carta 5:17, vem o testemunho da vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Se uma pessoa diz que aceitou a Jesus, mas as coisas velhas não passaram, a gente não pode entender que essa pessoa tem o nome escrito lá em cima. Mas se a gente vê na pessoa uma mudança radical de vida, a gente pode entender que aquela pessoa realmente é salva e tem seu nome escrito no livro da vida. Amém? Então é muito importante a prática da santificação, a vida de santificação de cada um de nós. Então são vários termos que aparecem, que identificam a santificação. E esses termos, todos que nós lemos aqui, através dos versículos citados, eles apontam para a necessidade de termos uma vida santificada. Já foi dito aqui pela manhã que nenhum dos deuses existentes, eles exigem de seus seguidores santidade, mas o nosso Deus exige. A santificação tanto é uma exigência de Deus para nós, como é também uma necessidade nossa. A palavra de Deus mostra essas verdades. Eu quero ir mais adiante e falar sobre os agentes da santificação. Em 1 Tessalonicenses, a Bíblia diz que Deus é um agente santificador. Ele santifica. Ele é aquele que aperfeiçoa e que santifica seu povo. Em Hebreus 10:10, a Bíblia diz que Jesus também nos santifica. Ele desenvolve esta atitude em nós. O Espírito Santo, em Romanos 8:13, também ele opera. Em 1 Coríntios 6:11, ele opera a santificação na vida do crente. 1 de Pedro 1:2, 2 Tessalonicenses 2:13. O Espírito Santo, ele age em nossa vida, nos levando a ter uma vida de santidade. Isto também, e isto acontece, irmãos, por meio da fé. A fé também é um meio santificador. Tudo que acontece na vida do crente deve ser por fé. Quem diz amém? Amém.
Tudo que acontece na nossa vida deve ser por fé. A gente vai pregar, deve pregar com fé. Vai orar, deve orar com fé. Vai cantar, deve cantar com fé. Amém? Vai buscar a Deus, deve ser com fé. E se deseja alcançar a santificação, deve buscá-la também através da fé. Está escrito em Atos 26 e 18. Paulo, a palavra fala isso. E também a santificação